Existe outro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Essa Bíblia estava aqui, se for aleluia. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma noite de vitória. Que Deus vai abençoar todos nós aqui nessa noite. Uma noite especial, porque estamos no casa de Deus. Já ouvimos palavras, que Deus venha confirmar as palavras que eu falar nessa noite. Venha fazer milagre em cima das suas palavras, em cima disso que já foi falado nessa noite. O Senhor vai fazer maravilha. Porque igreja no mundo tem igreja para todos os tipos. E as pessoas estão muito acomodadas, né? Mas é cumprimento da palavra. Por aumentar a piedade, o amor de um se esfriaria. Então, por que se esfria? Porque a iniquidade tem mais valor na vida de certas pessoas do que a verdade. As coisas iníquas desse mundo, o mundo é do maligno, mas as pessoas não entendem que quando ele não cumpre com a palavra de Deus, é porque ele está adorando o inimigo. Porque de uma forma ou de outra, ou você está dentro da igreja ou está fora da igreja. Quando nós estamos fora da igreja, nós estamos num padrão que não tem segurança. Porque o mundo é no maligno. Você não está indo, está no mundo. Está numa pizzaria, está no shopping, está visitando um parente, visitando um, dando risada. Vai nem conta das coisas de Deus, nem dizendo quem. Outros não dizem que é crente, outros tem vergonha de dizer que é cristão, tem vergonha de dizer que é um crente. Por causa da amizade, porque prefere os amigos do que a Cristo. Está cheio de pessoas dessa situação. Então, desse jeito que a gente está vendo no mundo, no país, mas a salvação é para quem guarda a palavra de Deus, para quem vive a palavra de Deus, para quem deixa as coisas do mundo e segue somente o Senhor. Porque disse que para ganhar Jesus nós temos que perder. Perder o quê? Perder o mundo, perder a vaidade, perder os manjados desse mundo e se entregar totalmente só ao Senhor. E a gente não vê ninguém querendo fazer isso. As pessoas que estão na igreja, quando dá, deixou a igreja para quarto lugar, para quinto lugar, e a igreja tem que ser primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar, porque Deus é o dono. Eu estou vivo porque Deus está permitindo. Você está vivo porque Ele está permitindo, então Ele tem que ser em primeiro lugar. Eu não concordo nem com outras ideias de ser segundo. Não, Ele não é segundo, Ele é primeiro. Deus tem que ser primeiro em nossas vidas. Segundo lugar é nosso trabalho, é a nossa família, mas Deus é em primeiro lugar, nós cuidar da nossa família. Como você vai cuidar das coisas de Deus se você não tiver uma orientação de Deus? Como é que você vai cuidar da família se você não coloca Deus no controle da situação? Então, se Deus está no controle da sua situação, você tem que ser em primeiro lugar. Seu trabalho, sua casa, sua família, né? As pessoas nunca a palavra de Deus. O Senhor disse que o povo aparecendo, ele falou mesmo, porque ele não entendia a linguagem de Cristo, né? Quando ele fala 11 no livro de Mateus: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As pessoas estão cansadas, vão dormir. Estão cansadas, tomam um remédio, uma droga que compra na farmácia e vão dormir. Então uma pessoa dessa nunca vai chegar perto de Deus, porque não vence a carne, mas a carne vence eles. Então, o que nós encontramos no dia de hoje são um monte de crentes carnais, porque obedece à carne. E quem anda na carne desagrada a Deus, desagrada o pastor, fica com raiva do pastor, porque o pastor está falando a verdade, ele não aceita a verdade, quer brigar com o pastor, quer dizer que o pastor está errado. Está certo aquele pastor que adula ele, que bajula ele, aquele que mente para ele, engana ele, esse é o pastor bom para eles. Mas o pastor que prega a verdade, tenta esclarecer para ele que se ele não aceita para o inferno, que vai perder a salvação, ele não quer. Mas aquele que mente, que engana ele, ele quer. Esse é o bom pastor. Eu agarro o pastor bom, o pastor que me ama. Quem te ama? Te ama não. Te ama. O amor da carne. E nós temos que buscar o amor espiritual, o amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando nessa noite. Nós diremos a palavra. Vamos orar para todas as igrejas, para todos os
nossos irmãos. Vamos apresentar todos em oração para que Deus visite a todos e faça um milagre, né? Vamos começar orando pelo pastor Cícero. Meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te apresento as tuas mãos, nosso irmão pastor Cícero, a dona Malvina, a sua família, a sua esposa, sua casa, o seu trabalho. Meu Deus, eu te peço nessa noite, visite eles, vai de encontro a ele através do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Eu rogo pela vida do Naelto, a irmã Eurite, eu rogo pela vida da Jamile, a vida do Henrique, aquelas crianças, toma nas tuas mãos, meu Pai, a Vitória, a sua mãe, seu pai. Meu Pai, eu rogo pela vida, Pai amado, Todo-Poderoso Deus, da Cícera, Pai amado, do Fernandes, toma nas tuas mãos, nós que aqui estamos nessa noite, Pai, o pastor José Ferreira, nossa irmã Adriana, nossa irmã Missionária Maria, nossa irmã Missionária, todos os obreiros, nosso irmão Rogério, nosso irmão da nossa igreja de Itaquali, que o Senhor abençoe, visita eles nessa noite, faça maravilhas sobre eles, enche do seu poder, da sua graça, meu Deus e meu Pai. E aqui nós te pedimos que abençoe esta igreja na rua Luiz Cavanão, no 21 Jardim Lua de São Paulo. Abençoa o vizinho da esquerda dele, traga pessoas para este lugar, para se unir conosco aqui, para juntos fazer a tua obra, Senhor e Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de poder e graça, dá saúde que estão enfermos, abra a mente e o entendimento dessas pessoas para entender o que é o meu Pai Todo-Poderoso Deus, é o que nós te pedimos pela vida de todos aqueles que estão no grupo, da vida do irmão Teixeira, a sua família, nosso irmão João, a sua família, essas pessoas que estão aqui, que o Senhor possa fazer milagres sobre eles, Pai Todo-Poderoso, e tudo se viria lá no Pernambuco, essas pessoas, visite todos aqueles, toma na tua mão Antônio, a sua família, meu Deus amado, meu Deus poderoso, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de João. João capítulo 5, versículo 1 e diante. A cura de um paralítico. Né? Vamos ler aqui. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, aproximadamente perto das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grandes multidões de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia acerca de tempo, ao tocar, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, e havia muito tempo, e disse-lhe: quer ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água agite, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro entra antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: a quem que isto que tenha sido curado, e é sábado, e não tem é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Amém? Pode se sentar em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Uma passagem riquíssima e poderosa, a qual cabe aqui o amor das pessoas e misericórdia das pessoas nessa passagem. Eu não estou olhando, não estou visando o poder de Deus, que é muito grande e infinito, mas
nós estamos vendo aqui uma parte que falta amor no meio dessas pessoas e preocupação com o outro. Esse homem estava há 38 anos esperando esse milagre, esperando descer do tanque. E ele ia ficar muito mais se Jesus tivesse passado lá para dar um jeito dele, para resolver o problema dele. Ou seja, por quê? Será que as pessoas hoje não estão vivendo a mesma situação? A pessoa vê você com problema, mas ele não quer tocar no teu problema, não quer te ajudar. Do mesmo jeito, ele é esse homem em cima da cama. As pessoas passavam de passo lado e não se preocupavam em ajudar, resolver o problema dele, ou ajudar de uma forma ou de outra. Como nós vemos outra passagem também, que lá foi diferente. 4 homens levaram aquele homem em cima da cama e abriram o telhado, desceram ao altar de Jesus, escurou e disse: grande é a tua fé, perdão são os teus pecados. Enquanto tinha pessoas ali com disposição de levar aquele homem até a presença de Jesus, já do outro lado tinha outros que não queriam locomover com a mão. Ou seja, mas a gente sabe por que tudo isso aconteceu. Talvez poderia alguém acontecer, mas talvez não foi permitido, né? Porque o Senhor deixou isso acontecer para que ele fizesse esse milagre. Porque se não tivesse esse homem lá, ele não poderia agir da forma que ele agiu. Então ele estava há 38 anos, né? E Jesus perguntou se ele não queria ficação. E ele disse: como eu posso ficação se alguém não me ajuda? Quando a água se agita, desce outro no meu lugar. E eu não consigo descer. Mas Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Então nós estamos vendo nessa passagem que não adianta nós esperar de alguém alguma coisa. Não adianta nós esperar de fulano, de ciclano, de político, de um, de outro, como esse homem estava esperando. Ele esperou a vida inteira, 38 anos, e ninguém ajudou. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus ajudou ele, resolveu o seu problema. E por que Jesus tinha muito? Estava que tinha vários, não era só esse. Mas por que Jesus ajudou esse? Porque esse tocou em Jesus. Esse chamou a atenção de Jesus. Esse foi diferenciado. Como no tempo de Naamã, não era só Naamã que tinha aquela lepra. Tinha muitos e muitos que tinham lepra, mas só quem foi alcançado foi Naamã. Ou seja, tem muitos problemas na vida do ser humano, mas nem todos vão ser alcançados. Nem todos tem. O mundo está cheio de gente com problema, está cheio de gente cheia de enfermidade, está cheio de gente cheia de problemas, esperando uma solução, esperando uma cura, aleluia, esperando um milagre. Mas nem todos vão alcançar, porque não é para todos, é para quem Deus achar graça. Bendito aquele que Deus achar graça, bendito aquele que Deus olhar no meio da multidão, resolver te abençoar e te curar. Vai ser uma pessoa bendita, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de bênção. Então, nós sabemos como que é que Deus trabalha. O livro de Isaías 64, fala que Deus trabalha a favor daquele que Deus espera. Então, automaticamente, quando eu estou trabalhando para Deus, eu tenho a certeza que o mundo espiritual também vai trabalhar a meu favor. Eu tenho certeza que o mundo espiritual vai fazer alguma coisa por mim, porque o mundo espiritual manda Deus. O mundo espiritual está na demanda de Jesus. O mundo espiritual não é a carne que manda, por isso está falando que é espiritual. O mundo espiritual não é movido pelas obras carnais, mas o mundo espiritual é movido pelas obras espirituais. E é isso que as pessoas não entendem isso. Jesus estava vendo esse moço pelo mundo espiritual. Ele estava vendo sem precisar de lá. Ele já sabia que no meio de todo aquele tinha aquele homem ali, e que ele ia fazer o milagre daquele homem ali, porque
Ele achou graça fazendo aquele homem, como muitos cegos tinham. Bartimeu recebeu a cura, recebeu a visão. E Bartimeu disse, quando olhou e viu Jesus, o que ele decidiu? Decidiu a seguir ele. Seguiu. E Bartimeu foi seguir Jesus. Então, o Senhor quer que nós sejamos sábios e inteligentes. Não adianta Deus fazer uma grande obra na minha vida e eu não seguir. O que eu fiz na minha vida? Não fiz nada. Não adianta o Senhor fazer um mover a meu favor, fazer um milagre na minha vida, dar uma coisa que eu tanto almejava, dar uma coisa que eu tanto queria, e depois que eu recebo aquilo, eu viro as costas para o Senhor. Não adianta nada. Porque isso se chama ingratidão. E o que a gente vê no dia de hoje é muitas pessoas com espírito de ingratidão, né? Deus faz, Deus cura, Deus dá um emprego, Deus dá um carro, Deus dá um filho, dá uma filha, e quando recebe, esquece, vira as costas para Deus, porque se esqueceu é porque queria só aquilo, se esqueceu é porque queria só isso. Aí o Senhor olha lá, eu só queria isso. Aí começa a virar as costas para Deus. Aí Deus vai cobrar caro essas pessoas. Amanhã eu estou sofrendo, estou no modo da amargura, acontece tragédia, mais problema, desordem no meio da família, perde emprego, perde tantas e tantas coisas, porque não deu valor às coisas de Deus, porque a proteção está em Deus. Ele disse, sem Ele nada nós podemos fazer. Está lá em João, está aqui ainda essa passagem, mais na frente. Sem mim nada podereis fazer. Não adianta eu querer lá sem Jesus, não adianta eu virar as costas para o Senhor, não adianta eu querer ser inteligente, ser sábio, achar que eu sou bam, e que eu não preciso de Jesus, que eu sou inteligente demais. Não. Quando você tem esses pensamentos, que não precisa da igreja, que não precisa do pastor, que não precisa de ninguém, você está sendo mesquinho, está sendo egoísta, está sendo pessoa insensata, pessoa que está construindo a sua casa na areia. Quando o vento vier, vai destruir essa casa. Quando a água vier, vai derrubar essa casa. Ou seja, quando os problemas vierem, você não tem alicerce espiritual porque você nunca quis. Você não tem alicerce na sua vida, você nunca deu ouvido à palavra de Deus. Você nunca quis saber da verdadeira palavra de Deus, e por isso vai merecer e vai ser grande a queda de muitas e muitas pessoas, porque brincaram com as coisas de Deus. E as coisas de Deus não é para brincar, é para nós ser fiel ao Senhor. Então esse homem estava ali, e ninguém olhava para ele, ninguém via ele. Era uma pessoa que estava lá, mas como se não fizesse, uma pessoa que estava ali como se não fizesse parte de nada. Como nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas debaixo do viaduto, nas ruas, nas vielas, estão ali jogadas. A sociedade daquele mundo não é nada, as pessoas não são nada, mas para Jesus eles são. Se um dia Jesus passar lá, como passou na vida desse homem, vai resgatar, vai fazer maravilha, vai fazer milagre, né? Então nunca vamos dizer que está tudo perdido, porque uma hora Jesus passa lá e faz um mover, faz algo maravilhoso, né? Em nossas vidas, na vida dessas pessoas, que quando Deus quer fazer, Ele vai até lá e faz. Foi o caso desse homem. Jesus ia subindo e ele passou ali naquele tanque de Betesda e ele deparou com aquela grande situação. E ele sentiu muita compaixão para com este homem. Então ele começa a conversar com o homem, ele começa a dialogar com ele, ele começa a falar com ele, e ele diz: não quer ser curado? Como posso eu ser curado se ninguém me ajuda? Então ele achou que Jesus ia esperar ele, a água se agitar, ia lançar ele na água. Não. Jesus falou para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Que palavra maravilhosa. Jesus deu autoridade, mas hoje está muitas pessoas se confundindo, porque foi Jesus que deu essa ordem. Tem muita gente, tem muito crente aí desmantelado, que não obedece a palavra de Deus, fica profetizando para acontecer. Não acontece nada, porque é falso profeta.
Acontece se você guardar a palavra de Deus, se você for fiel a Deus, né? Está cheio de, na internet é que mais tem profetizador. Profetizar porque dá certo, não, senhor. Você pode profetizar a noite inteira. Se você tivesse profetizado de Deus, você vai estar falando ao vento. Nada vai acontecer. Porque Deus não vai escutar a palavra de falso profeta, Deus não vai escutar a palavra de crente rebelde, Deus não vai escutar a palavra de pessoas que não querem. O Senhor quer que a própria palavra diz que ele não escuta a palavra do pecador, mas o pecador arrependido ele escuta. E qual é o pecador arrependido? Aquele que era pecador, mas se arrependeu e agora está no caminho de Deus, está firme com Deus, está obedecendo a palavra de Deus. Esse ele escuta, mas o rebelde não quer saber de Deus, o rebelde que endurece o coração, que não quer obedecer a palavra de Deus, esse ele não escuta mais não adianta, ele não escuta. E uma coisa, ele nem tanto que ele não escuta, ele tem nojo dessas pessoas. Está aqui no livro de Romanos. É inimigo de Deus essas pessoas. Quer ser amigo de Deus? Obedeça a palavra dele. Quer ser amigo de Deus? Faça a vontade dele. Quer ser amigo de Deus? Não vira as costas para ele. Como é que eu vou virar as costas para meu amigo? Como é que você vai virar as costas para o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te formou, o Deus que cuida, que dá saúde a você, que dá força para você? Você vai virar as costas. O Deus que te deu um filho, Deus que te deu uma mulher, Deus que te deu uma família, Deus que te deu um emprego, Deus que deu umas coisas para você, e agora você vira as costas para ele. Isso é inconveniente, isso é rebeldia, isso é pessoas que não têm noção. Porque o mundo que estamos vivendo nos dias atuais, a igreja vai estar lotada de gente aqui, culto desse, era para estar essas cadeiras tudo cheias, mas a gente no corredor sentado aí chorando do Senhor, buscando o Senhor. Depois de tanto aviso que o Senhor tem dado, agora outro aviso agora em cima de nós, a Venezuela, aquele grande terremoto ali, aquele grande problema ali que aconteceu, é como se o Senhor está dizendo: estou chegando no Brasil, estou chegando na tua casa, estou chegando na casa de você que é rebelde, estou chegando na casa do rebelde que não me obedece, estou chegando aí. Aí, você não quer? Estou chegando aí, olha para eu chegar aí. Aleluia a Deus. Um aviso de Deus: estou chegando, vou cobrar, porque você não quer. Engraçado, muitas casas do cristão não foi nem lançada, igreja estava sendo cultuada lá. Eu vi as igrejas cheias de gente, algumas igrejas, as pessoas louvando a Deus, agradecendo por um livramento que Deus deu, né? É isso. Vale a pena nós ser um cristão verdadeiro. Vale a pena nós cuidar das coisas de Deus para Ele cuidar de nós. Vale a pena nós obedecer a Deus para Ele cuidar de mim, de você, como está escrito em Apocalipse, que aquele que tem poucas forças, mas guarda a palavra do Senhor, diz que deixará uma porta aberta para você, e diz também no 14, que quando vier a hora da tentação, Ele te guardará da tentação, te guardará do perigo, te guardará daquilo que não é, que pode te atropelar. Ele te guardará na entrada e na saída, pelo fato de você guardar a palavra de Deus, pelo fato de você estar adorando o seu santo nome, de você não ter negado o nome do Senhor, você ter buscado a verdadeira palavra de Deus. Por isso que Ele te guardará, né? Então, uma palavra riquíssima e poderosa, né? Então, estamos aqui vendo uma mensagem riquíssima, né? Então, Jesus chegou na vida desse homem e deu uma cura para ele. Chegou na vida daquela mulher do fruto do sangue e deu a cura para ela. Chegou no criado daquele centurião e deu a cura para ele. Chegou na sogra de Pedro que estava enferma e curou ela. Chegou na vida de tantos e fez maravilha. Chegou na vida desse coxo, desse paralítico e curou ele e fez maravilha sobre ele. E chegou na minha vida, na sua vida, e também fez maravilha sobre nós. Nós estamos aqui porque Ele fez maravilha em nossas vidas. Não vamos ser ingratos, virar as costas para Ele, mas vamos continuar firme com Ele. Vamos continuar com o seu santo nome. Ainda que alguém não queira dar valor a esse Deus, vamos nós dar valor a Ele, porque nós sabemos o que Ele fez em nossa vida. Nós sabemos de onde Ele nos tirou e nos colocou. Ele tirou nós daquele nação, colocou na nossa vida, e agora nós estamos aqui para glorificar o seu nome, para dar o nome dEle. E não vamos ser negligente, não vamos ser covarde, não vamos ser falsos, não vamos ser hipócrita, fariseu, porque
cabe essas palavras. Jesus chamou a igreja passada, os pregadores, os doutores da lei, os fariseus, porque eles não cumpriam a palavra de Deus. E está cheio de fariseu hoje que diz que vai fazer para Deus, não faz nada para Deus. Está cheio de fariseu dizendo: eu vou fazer isso para Deus, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou estar na igreja, eu vou fazer isso, e não faz. É fariseu. E Deus não tem compromisso com fariseu, não. Se ensina ao não, que passa disso é de procedência maligna. Cada dia que passa, você fica com essas conversas na sua mente, fica mentindo para você, mentindo para o pastor, mentindo para Deus, mentindo para Deus. Vai cobrar de você com essas mentiras suas, com esses enganos seus, com essas falsidades suas. Deus vai cobrar dessas pessoas que usam de engano dentro da igreja, que usam de engano para ele mesmo, que usam de engano para enganar a você mesmo. Você está fazendo uma armadilha para você mesmo, porque amanhã Deus vai cobrar desse tipo de gente, vai cobrar dessas pessoas que deveriam estar abençoando a obra de Deus, deveriam estar na igreja, louvando o Senhor, deveriam estar para levantar Deus. Não, está mentindo, está enganando, está em algum lugar dizendo que está fazendo a obra de Deus, está em algum lugar mentindo, conversa fiada. Deus vê tudo isso. O pastor está sofrendo, buscando, orando, eu estou isso aqui. Eu não estou preocupado que alguém minta para mim, eu estou preocupado. Você está mentindo, não é para Jesus Cristo, não é para mim. Um Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo de Deus, caiu fulminado e morreu, porque mentiu. Quantos que já caiu da graça? Porque você está vivo ainda comendo e bebendo, mas não está morto espiritual, por causa da mentira. Está morto espiritual porque não levou a sério as coisas de Deus. Está morto espiritual porque não brincou com as coisas de Deus. Porque Deus quer levantar o homem, quer levantar eu, quer levantar você, para que nós façamos a obra do Senhor. Mas se as pessoas não derem valor à palavra de Deus, ele não vai chegar em lugar nenhum. Mas vamos nós continuar firmes, vamos nós continuar adorando esse Deus, vamos nós buscar esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Como este homem pegou a sua cama e levantou. Então, levanta, toma a tua cama e anda. E logo que aquele homem ficou sã, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E então os judeus disseram: aqui que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Está vendo aqui? Por isso que o Senhor disse que esses caras eram fariseus, porque não olharam o tamanho do milagre que aconteceu na vida daquele homem. Aquele homem estava 38 anos na beira daquele tanque. Se esse homem viu esse homem andar com a cama nas costas, era para esse homem lá: que milagre maravilhoso! Era depois ficar Jesus, não ficar criticando porque era dia de sábado, criticando porque não era o dia. Aí Jesus, em outras palavras, Jesus fala: eu sou maior do que o sábado, sou maior do que Abraão, sou maior do que tudo. Porque Jesus cura no sábado, cura no domingo, ele cura quando ele quer. Quando ele cura porque ele não tem limite para ele. Ninguém limita Deus, ninguém limita Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele cura no sábado, ele cura quando ele quiser. E é isso que ele fez, ele mostrou. Então, essas pessoas, o cara cego viu um grande milagre acontecer na vida daquele homem e foi criticado. Foi o homem porque estava carregando a cama. Ele devia se alegar, graças a Deus, que esse homem está 38 anos e agora está andando. Glorificar a Deus por isso. Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa desses fariseus? Não glorificar Deus pelo milagre, não glorificar Deus pelos bens recebidos, não glorificar Deus por as coisas que Deus tem ordenado, não glorificar Deus por o que Deus tem feito na vida deles, mas olha, consegue espiritualmente, não consegue ver o que Deus está fazendo, não consegue ver o que Deus fez, não consegue ver. Se você não consegue enxergar o que Deus fez, provavelmente Ele não vai fazer mais porque você está fora está desligado dele. Porque se eu estou ligado em Deus, eu estou ciente que Ele vai fazer muito mais do que Ele tem feito, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele fez isso, Ele vai fazer mais, porque Ele é especialista em fazer milagre à vida daqueles que creem. E Ele faz milagre para ver qual é a sua atitude, porque nem todos que receberam a cura agradeceram. No caso dos 10 leprosos, foi curado 10, só um voltou para agradecer. Ele disse: a tua fé te salvou. Ou seja, muita gente foi curada, recebeu cura, recebeu milagre. Como eu já ouvi as pessoas no hospital, foi integrado, Deus curou, está aí na rua andando, disse que ia matar o testemunho, nunca veio. Recebeu a bênção, mas não glorifica a Deus. Não é porque ele foi curado que vai ser salvo.
Vai ser salvo quem obedece a palavra de Deus, quem obedece o mandamento do Senhor, né? Outra palavra que a gente tem que entender, porque tem pessoas que estão confundindo as coisas. O ministério fulano de tal vai salvar, a igreja fulano de tal vai salvar. Não, está escrito em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o Espírito. Quem anda segundo a palavra de Deus não tem condenação, vai ser salvo porque está obedecendo a palavra de Deus, porque Deus vai guardar ele, vai levar ele para o céu, pelo fato de ele obedecer a palavra do Senhor. Quem vai levar nós para o céu é a palavra de Deus, quem vai levar nós para o céu é a obediência ao reino de Deus, a obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o nome da igreja, não é o nome de fulano, não é o nome de bispo tal, nem pastor tal, ninguém. É só Jesus que vai levar nós para o céu. A obrigação do pastor é pregar a palavra de Deus verdadeira, não enganar ninguém e não querer que alguém crie uma panelinha e fique bajulando ele. Nós não somos tem que ser bajulados por ninguém, não. Nós temos que ser respeitados só, mas não ninguém está bajulando. Nós temos aqui que ser respeitados e pregar a palavra de Deus como que ela é. Que ela é, para que você não perca a salvação, mas para que você seja salvo através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando para nós em nossas casas. E quarta-feira temos mais um culto abençoado em nome do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso Deus. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor. Rogamos ao Senhor por este lugar, por esta casa. Vem fazer milagre nesta casa de oração. Aqui nós estamos aqui, Pai. Abençoa todos os teus servos que aqui estão presentes. Abençoa o ouvido da palavra de Deus. Meu Deus, que a tua unção, o teu poder venha alcançar corações nessa noite. Que a tua mão venha alcançar pessoas nessa noite, Senhor. Alcançar pessoas para se comover e querer te adorar em verdade, Espírito. Aquele que está desviado, venha voltar para o Senhor. Aquele que está afastado, que ele possa chegar até o Senhor, Pai. É o que nós profetizamos nessa noite, um milagre na vida dessas pessoas, Pai. Levanta aquele que está caído, Senhor. Levanta aquele que está morto espiritualmente, Senhor. Dê uma injeção de ânimo sobre ele nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. Que Deus abençoe os ouvintes da palavra de Deus, as pessoas que estão todo o canal da igreja, que sejam todos abençoados e que sejam todos cheios do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.